E aí, pessoal, voltei. E aí eu falei pra vocês em relação à tabelinha, né? Só pra gente fazer o comparativo, né? Antes, eu gostaria de dizer pra vocês o seguinte. Talvez alguém que esteja assistindo o vídeo esteja, por exemplo, entendendo mal esse meu jeito de abordar em relação à interpretação de texto. Porque, pô, mas você não pôs nenhum texto aí pra gente interpretar? Eu entendo, gente, só que, assim, você pegar um texto e interpretar ele é interessante do ponto de vista que eu sei interpretar um texto. Né? Dentro das minhas limitações, eu posso aí interpretar um texto. E aí eu passo para vocês, olha, você faz assim, faz assado, faz assim, faz assado. Só que o que eu acho importante é que você pode pegar qualquer tipo de texto e ler, e entender, e interpretar. E, por vezes, compreender o texto. Para você poder responder as perguntas de forma correta. Porque é muito chato, por exemplo, você pegar uma questão de prova, que tem um texto enorme, aí vem lá uma pergunta, né? No terceiro parágrafo, o verbo ler tem o significado de quê? Aí você fica voltando no texto. Tudo bem, ninguém é obrigado a saber de todos os assuntos. Só que a partir do momento que você lê o texto, com esse ponto de vista que eu estou tentando demonstrar para vocês, entendeu? É para você assimilar o texto, se ver no lugar do texto e se pôr no lugar da pessoa que escreveu o texto. Exatamente pelo fato que você tem que falar o ponto de vista de quem escreveu o texto, e não o seu próprio. Por isso que tem essa diferenciação de interpretar e compreender. Interpretar, a gente tem a forma de explicar a ideia do texto. Você deduz mais ou menos o que o autor quis dizer. O autor dá a entender algum tipo de conclusão, certo? E naturalmente você vai saber a intenção do autor. Quando você olha do prisma de que, não, gente, eu estou pondo as minhas conclusões de lado. Mesmo porque prova é para concurso público. Pode se inscrever qualquer tipo de gente. Então as opiniões são as mais diversas possíveis. E se a gente for pautar, né, uma avaliação nesse sentido, a pessoa vai ficar perdida. Porque cada um vai pensar de um jeito e no final das contas ninguém passa. Né? Já em relação a compreender, é você entender o texto, concluir algo. Você conclui, é uma coisa imperativa. Quando você deduz, é uma coisa mais ou menos imperativa. Quando você compreende também, você afirma que, de acordo com o texto, isso é correto ou é errado. Quer dizer, você tira o texto, tira suas conclusões entre certo e errado com base no texto. Certo? E na compreensão, o narrador, ele não te leva a pensar. Então o narrador te afirma as coisas. E aí você não consegue ter a visão, né, a intenção que o autor teve. Às vezes o autor ele utilizou uma linguagem sarcástica, mas se você levar ao pé da letra, muda todo o sentido da ideia que ele teve. E aí, na hora de responder as questões, vem uma questão nesse sentido, mais interpretativa, mais de feeling, e aí você se perde, você erra e perde a questão. Tá? Beleza. Com base nisso que eu falei para vocês, eu vou passar aqui para vocês os erros mais comuns que acontecem na interpretação de texto. Tá? Vamos lá. Primeiro erro é a extrapolação. Que é o cara extrapolou, ele passou do limite. Você deu uma viajada.
Você deu uma viajada na maionese. Você passou daquilo que era a intenção do autor. Aí você acabou utilizando as suas próprias conclusões. Você fugiu. Então você já tem aí uma prejudicação no seu entendimento do texto e, por consequência, vai induzir você ao erro. Certo? Quando ocorre a extrapolação? Quando se sai do contexto, acrescentando ideias que não estão no texto, quer por conhecimento prévio do tema, quer por a sua própria imaginação. Então, gente, você não tem que nem utilizar muito, se pautar muito pelas suas experiências de vida e também não viajar na maionese. Se atenha ao que está escrito, para você não extrapolar. Também, o segundo erro é o contrário da extrapolação, que é a redução. Redução, gente, é o oposto da extrapolação. Dá-se a atenção apenas a um aspecto, esquecendo de que um texto é um conjunto de ideias, o que pode ser insuficiente para o total entendimento do tema. Então, se você ficar ali com arreio de burro, você não pode se pautar exclusivamente pelo seu passado e imaginar demais, você tem que se ater ao texto, mas você tem que ter uma visão aberta, em relação ao que o autor está querendo transmitir, certo? Ah, mas isso é muito complicado. Gente, interpretação de texto numa prova objetiva, as questões, as respostas são objetivas, mas a intenção é totalmente subjetiva, Você tem que ter muito tato, muito tato para ter aquele feeling de entender, a intenção do autor quando ele transcreveu o texto. E em terceiro lugar, tem a contradição. Terceiro erro. Contradição o texto apresenta ideias contrárias à do candidato, fazendo tirar as suas conclusões equivocadas e, consequentemente, errando a questão. Não coloque as suas ideias em embate com as ideias do autor. Senão, gente, isso aí é a mesma coisa que você está num dia de chuva, na estrada de Santos, um monte de curva, e você entra na curva, em vez de você entrar pisando no freio para amaciar a velocidade, você entra acelerando na curva. Você vai cair lá embaixo na Serra do Mar. Entendeu? Não vai para o embate. Anda sobre trilhos. Não extrapole, não se atenha muito ao passado e não viaja na maionese. Não tenha uma visão reduzida do assunto. É isso. O cara falou que ele utilizou uma metáfora e você entende ao pé da letra. E também não entre em embate com a ideia do texto. Certo? Você está ali para fazer a sua prova, acertar, pôr o X no lugar certo. Então, faz de acordo com o que o cara disse. Principalmente aí em concursos, por exemplo, da área de educação. Eu não concordo com a ideia do Jean Piaget, do Vygotsky, do Paulo Freire, do cacete A4. Não adianta, gente. Você não tem que debater, mesmo porque a maioria desses caras já morreram. O que adianta você debater? Agora você vai virar um novo historiador? Você vai virar um estudioso agora. Você vai criar a sua própria teoria. Isso não é hora. Vai e faz o que tem que ser feito. Bom, observação. Muitos pensam que a ótica do escritor é a ótica do leitor. Pode ser que existam, mas numa prova de concurso qualquer, o que deve ser levado em consideração é o que o autor diz, como eu já falei para vocês, e nada mais. Certo? Beleza. Temos aqui ainda outras
outras informações que eu vou passar para vocês agora, tá? Em relação a uma outra pesquisa que eu fiz para a gente poder discutir. Bem, vou ler o enunciado e a gente dá seguimento. Ó. Quantas vezes você já leu um texto e não entendeu nada do que estava escrito ali? Leu, releu e mesmo assim ainda ficou com um nó na cabeça. Eu mesma, né, no caso a escritora aqui dessa matéria, já fiquei assim muitas vezes. Pensando nisso, listamos 4 técnicas para fazer de você um mestre na interpretação. Depois disso, vai ficar fácil entender até os mais complexos manuais. Então, temos aqui algumas dicas que essa moça aqui, eu não lembro de que site que eu peguei esse trecho de texto, passa aqui pra gente. Então, vamos lá. Ó, antes de tudo, vamos explicar como se dá o processo da interpretação. A hermenêutica, a área da filosofia que estuda isso, diz que é preciso seguir 3 etapas para se obter uma leitura ou uma abordagem eficaz de um texto, certo? Então, temos que seguir 3 etapas. A primeira etapa para você compreender bem um texto é a pré-compreensão. Pré-compreensão. Segundo, a própria compreensão. Terceiro, a interpretação propriamente dita. Vamos lá, vamos falar de cada uma delas aqui. Parece que eu vou estar indo e voltando muito no assunto, gente, mas não é. É que eu gosto disso, de pegar vários pontos de vista, entendeu? Para poder moldar ali o meu jeito de estar fazendo, né, as coisas. Então, eu faço pesquisas diversas mesmo, a não ser que o assunto seja objetivo, por exemplo, matemática, aí não tem jeito. Vamos ver aqui o que a moça quis dizer, a gente interpreta junto com o que a gente já discutiu e faz um bem bolado. Ó, pré-compreensão. Toda leitura supõe que o leitor entre no texto já com conhecimentos prévios sobre o assunto ou área específica. Isso significa dizer, por exemplo, que se você pegar um texto do 3º ano do curso de Direito, estando no 1º ano, vai encontrar dificuldades para entender o assunto, porque você não tem conhecimentos prévios que possam embasar a leitura. Perfeito. Né? Mas, por exemplo, às vezes cai coisas no texto, né? Cai coisas na prova, perdão, textos na prova, do qual você não tem a mínima intimidade. Eu até entendi aqui o que a jornalista, a pessoa que transcreveu aqui, quis dizer. Né? Mas ali é o tipo do momento que você está, ou você erra ou você acerta. Então, gente, utilize, claro, o máximo de conhecimento prévio que vocês já tenham, vocabulário, o entendimento, mas se atenda ao que o autor tem ali de intenção. Né? Não vai fugir, não vai entrar em embate. O conhecimento prévio é para você ter uma noção. Não significa que eu já concluí que isso não é bom e vou conflitar. Certo? Então, uma pré-compreensão. A própria compreensão. Já com a pré-compreensão, ao entrar no texto, o leitor vai se deparar com informações novas ou reconhecer as que já sabia. Por meio da pré-compreensão, o leitor prende a informação nova com ele e agarra, que é a compreensão. Primeiro você segura a informação. Por isso que é bom ali quando você estiver vendo o seu texto, dá uma sublinhada ali, principalmente nos verbos ali do parágrafo. Que aí você já vai puxar foco para ali
E aí já vai moldando na sua cabeça a ideia que a pessoa tentou passar. Certo? Como a gente já estudou sobre verbos, o verbos ele demonstra as ações, né? Então, com base nessas ações é que a pessoa para agir, ela teve a ideia. Então você entende a ideia da pessoa com base nas suas ações. Certo? Beleza, eu faço isso. Olha, e aí a interpretação. Desculpa aí o gago. A interpretação é a resposta que você dará ao texto depois de compreendê-lo. Sim, é preciso conversar com o texto para ver a interpretação de fato. É formada, então, o que se chama a fusão de horizontes, o texto e do leitor. A interpretação supõe um novo texto. Significa a abertura, o crescimento, a ampliação para novos sentidos. Sabendo disso, aqui vão 4 dicas para que você faça as 3 etapas. Então as etapas são estas. Como a gente atinge essas etapas, é o que eu vou dizer para vocês agora, segundo a nossa amiga aqui que escreveu esse texto. Bom, tem coisas que ela disse que eu concordo, tem coisas que nem tanto. Né? Eu acho que ela deu muita margem para você utilizar o seu conhecimento prévio de uma forma negativa, entrando em embate. Né? Na verdade, essa fusão de ideias não é bem uma fusão de ideias. No meu ponto de vista, você tem que absorver. Esquece o que você acha. Absorva. Absorva, pelo menos naqueles 3, 4, né, aquelas 3, 4 horas que você está fazendo a prova. Depois, você esquece. O que vale é o que eu acho. Mas aquela hora, não tenta mesclar muito. Puxa, chupa, que nem uma esponja de lavar louça. Aí você, não, eu tô na dele, eu tô na do autor, eu tô na do autor, eu tô na do autor, o que ele diz está certo, pá. E aí você vai responder em cima do que ele disse, as questões são objetivas e você vai bater no ângulo, certo? Bom, antes de eu dar as dicas aqui que ela deu, deixa eu ver se tem tempo. Bom, o vídeo já está com 17 minutos, vamos dar um time aí e aí eu volto com as dicas. Talvez as dicas sejam ali uma coisa legal. Até já.